Então, assim, quem é mãe aqui tem uma noção de que o buraco é muito mais embaixo, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho amigas mães muito próximas e enfim, sou mulher, sou sensível, né? E sou muito atenta e muito curiosa ao que está ao meu entorno. Então, assim, a Erika está dizendo aqui que os empresários do capitalismo não têm lugar para valorização da maternidade, Bebel. Nós é que temos que reconstruir isso. Isso é verdade. Porque, assim, a partir do momento em que a gente topa, em que a gente entuba determinadas práticas que são feitas quando nós precisamos ser valorizadas e acolhidas, então, assim, a mudança vai ter que partir da gente mesmo. E vai ter que partir também das chefes mulheres que vão ter um cuidado especial para as suas funcionárias mulheres que estão grávidas ou que estão pensando em engravidar. Então, assim, a mudança não tem jeito. É claro que a gente tem a sorte de poder contar com vários homens que também têm sensibilidade, também são humanos, e também são bons pais, e também são parceiros, né? Mas não tem jeito. Existem coisas que a gente vai precisar mudar a partir de nós. Então, eu convido aqui a cada uma de vocês a fazerem uma cultura de acolhimento para todas as mulheres e para todas as mães. Porque, assim, uma mãe, ela é um continente de afeto e de cuidado e também um ser que está precisando de cuidado. Então, porque ela está num cuidado tão integral com o filho que muitas vezes ela só precisa de uma ajuda muito simples para que as coisas fluam. No outro dia eu recebi uma amiga aqui em casa que está com um bebê de alguns meses e ela estava se separando, saiu de casa, morando de favor na casa de uma amiga. Então, assim, num lugar de tanta vulnerabilidade, de tanta fragilidade, e eu percebi, assim, que nesse momento é o momento em que a gente precisa ter uma rede forte para que a gente não caia, né? Então, assim, quando a gente precisa de ajuda, as mulheres, às vezes, elas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Eu bato nessa tecla muitas vezes, né? Em praticamente todos os vídeos que eu falo nisso porque é como se fosse uma necessidade premente, assim. A gente precisa dizer que a gente está precisando de ajuda. As pessoas não têm obrigação de adivinhar. Não têm obrigação de adivinhar que você está precisando de ajuda. Então, assim, se existe alguma responsável pelo fato de você não estar recebendo ajuda, principalmente é porque você não está pedindo, ou porque você não está sabendo a quem pedir, ou você não está sabendo como pedir, porque às vezes também a gente sabe muito bem que quando a gente pede ajuda, quando a gente já está num grau assim de saturação, a gente não pede ajuda, a gente manda ajuda, né? A gente fala, por que você não está me ajudando? E dessa forma também não nos ajuda, né? Então, assim, a gente tem um lugar em que a gente precisa se lembrar de pedir e a gente também precisa saber ofertar. Porque às vezes a pessoa não sabe que ela tá precisando de ajuda. Às vezes ela tá tão atribulada que ela não sabe que ela tá precisando, do que ela tá precisando. Às vezes a gente não tem clareza, às vezes a gente tá num momento de um desafio emocional tão grande, de um imbróglio, que a gente não tem clareza nem do que a gente quer comer. Imagina do que a gente precisa, né? Então eu tô falando tudo isso porque eu tirei hoje uma carta, antes da nossa live, que eu fiquei emocionada. Confesso que eu fiquei emocionada. Esse tarô é um tarô maravilhoso, chamado As Cartas do Caminho Sagrado. Eu sei que tá ao contrário aí pra vocês, mas depois alguém, se puder, escreve aí, As Cartas do Caminho Sagrado, tá? Do James Sams. E eu tirei uma carta pra nossa live de hoje, e que eu achei tão absolutamente sincrônica, que eu tirei o berço. Capacidade de reação. Então, assim, o berço, né? Numa live que fazemos um especial sobre o Dia das Mães, eu tiro o berço. E o berço fala assim, que eu sinto que é um chamado para todas vocês que estão aqui. Tanto vocês que estão ao vivo, quanto vocês que ainda verão esse vídeo. Esse é um chamado para vocês. Esse é um chamado para todas nós, tá? E é o seguinte, a aplicação do berço.
O berço veio lhe dizer que o bebê que você está carregando é o seu próprio futuro. Se você quiser moldá-lo, deve começar a reagir aqui e agora. Não importa como o seu atual momento se apresente. Este é o momento certo para usar a sua capacidade de reação. O lado guerreiro da sua natureza lhe trará a coragem de que você necessita. Não permaneça sentada esperando que os outros façam alguma coisa por você. Visualiza isso. Use a sua criatividade. Expresse a sua verdade. Reaja. A carta do berço lhe recorda que a responsabilidade de encontrar suas próprias respostas e de agir de acordo com elas é toda sua. Não importa se você precisa enfrentar um desafio passado, presente ou futuro. O que importa é que você pode sempre responder de uma maneira que promova o seu próprio crescimento. Observe de que modo você poderá usar a sua vibração pessoal para reagir às situações e de que maneira esta ação fará você evoluir. Você possui essa capacidade. Você possui essa capacidade. Nesse momento, você deve reconhecer que ela existe em seus níveis superiores de conhecimento e consciência e começar a utilizá-la. Ah, que texto perfeito, não é, Rê? Que texto perfeito! Eu fiquei chocada, eu chorei aqui já com esse texto antes de fazer essa live, que eu falei, gente, é tudo muito, muito, muito maravilhoso. Então, assim, essa carta, o berço, ela tá trazendo pra gente a conexão de que a gente precisa realizar as coisas para que a nossa vida mude. Não adianta a gente ficar esperando sentada. Não adianta a gente ficar colocando a culpa no outro, dizendo que o outro não tá fazendo aquilo que a gente gostaria, porque, na verdade, o livro é As Cartas do Caminho Sagrado, Milena. A carta, o berço. E o outro, ele só dá conta dele. E olhe lá. Então, assim, se você tá numa situação de vida em que alguma coisa precisa ser mudada, começa com você. Começa por você. Então, assim, a ação, junto com a intenção, junto com a intuição, junto com a sabedoria, com a consciência, com o conhecimento, com a emoção, é uma bomba atômica de revolução. O que é uma revolução? É uma evolução de novo. Quando a gente se revolta, a gente está dando volta de novo. Só que a gente está parado no mesmo lugar. Então não adianta você ficar revoltada, parada no mesmo lugar, reclamando da vida. O que você precisa fazer é revolucionar, evolucionar de novo. Isso não é conhecimento meu não, tá? Isso é filosófico, sabedorias que meu namorado me traz e que eu trago pra vocês, porque eu adoro compartilhar. Então, evolução novamente. E é isso que a gente precisa. Uma bomba atômica de revolução. Nós mulheres, com os nossos ventres sagrados, a gente é uma bomba atômica de revolução. E por isso que toda mãe é ela é... Eu vou tentar pescar a palavra que tá aqui nesse campo aqui querendo chegar. É como se ela fosse assim, uma guerrilheira do amor, sabe? Então, se tem uma mãe perto, você tá bem. Porque para uma mulher ter parido, ter gestado 9 meses e ter parido e tá cuidando de uma criança, tá criando uma criança, gente, tem que ter uma coragem, tem que ter uma resiliência, tem que ter uma paciência, uma força, uma garra, uma amorosidade, uma dedicação, um acolhimento, assim, eu sou completamente fã das mães, eu sou completamente fã, eu sou fã da minha mãe, mesmo que muitas vezes eu brigue com ela de maneira bem egoísta, bem criança, eu amo profundamente a minha mãe, eu sou absolutamente agradecida à minha mãe por ela ter me dado a vida e ter me dado tudo. Então, já fiquei emocionada.
Livin Stable, amada, bem-vinda. Lesita, revolucionar e evolucionar novamente. É isso aí. Então, assim, tem um texto do Prembaba que eu li ontem. O Prembaba, pra quem não sabe, é um líder espiritual brasileiro, que quem já viu alguma live minha sabe que é meu mestre. Então eu sou suspeita pra falar, né? E ele escreveu um texto ontem, postaram um texto dele em homenagem ao Dia das Mães, que me tocou num lugar tão profundo que eu fiquei com vontade de fazer essa live hoje. Eu juro pra vocês que a live foi presente do Prembaba pra vocês, assim, através de mim. Que fala da nossa reconexão com a nossa mãe, pra gente poder se reconectar com o feminino. Então, assim, eu não vou saber transcrever em palavras aquilo que o Prembaba maravilhoso fala. Então, eu vou ler o texto pra vocês. E logo em seguida, eu vou mandar o texto pra vocês aqui na mensagem, tá? Mas, assim, eu vou primeiro ler, porque eu sei que se eu mandar o link agora, tem gente que não vai ler, ou tem gente que vai ficar focada em ler e não prestar atenção ao que eu tô falando. Então, vamos lá. Eu tô super da lua em Sagitário hoje, dos conhecimentos compartilhados. Então, vamos ao texto do Prembaba chamado Compreenda como a sua relação com a mãe impacta diretamente o planeta. Eu tenho dito que você pode claramente verificar como está uma sociedade observando como ela se relaciona com a mãe. Da mesma forma, nós não podemos falar de preservação do meio ambiente ou cultura de paz sem falar da mãe. Entenda que a separação é somente uma ilusão. Somos um, e o feminino também é um. Você se relaciona com o feminino da mesma forma que você se relaciona com a sua mãe. Muitas vezes nós não conseguimos ter consciência objetiva de como nos relacionamos com nossa mãe, porque nos tornamos indiferentes a ela, assim como nos tornamos indiferentes em relação ao planeta. Estamos destruindo o planeta, entre aspas, que é a nossa mãe. E quem se importa com isso? Quantos % da população se importam com isso? Quem de fato se importa com a miséria, com a pobreza, com o lixo, com a contaminação das águas, com a devastação das florestas, com a violência? Quem se importa com esses temas até que eles realmente batam em sua porta e lhe causem prejuízos práticos? Trabalhamos para que mais e mais pessoas se importem, mas para isso acontecer precisamos derrubar as paredes da indiferença. Indiferença em relação à mãe, que é o planeta, em relação à mulher que está ao seu lado e ao feminino que está em você. A indiferença em relação à mãe, aquela mulher que trouxe você ao mundo, que independentemente de como o karma tenha sido desenhado, possivelmente ainda é alvo de um pacto de vingança traçado por você. Pacto esse muitas vezes manifestado como uma parede de indiferença, que faz com que você seja co-criador da separação no mundo, já que de alguma forma também está indiferente ao que está acontecendo no planeta. Tenho falado da mãe e do pai como portais espirituais. Portais que estruturam o psiquismo e fazem com que você se relacione com o mundo da mesma forma como se relaciona com as energias que fluem nesses portais. Se você carrega marcas de dor em relação à sua mãe ou ao seu pai, é claro que você vai ter dificuldade de criar união com homens e mulheres. Porém, na relação com a mãe, existe uma ligação profunda que fica plasmada nas células, tendo em vista que todos nós ficamos cerca de 9 meses em sua barriga e depois, a grande maioria, ainda passa vários outros meses se alimentando e nutrindo-se através do seu seio. Alguns foram desejados e amados. Alguns foram nutridos com carinho e devoção. Outros foram nitidamente rejeitados, não desejados, e nutridos até mesmo com ódio. Na grande maioria dos casos, recebemos os dois, simplesmente porque é impossível para uma mãe dar somente o seio bom. Porque às vezes ela está cansada e não quer saber do filho, mas ela tem que estar ali cuidando, sem poder ao menos admitir que não era isso que queria fazer naquele momento. Com raras exceções, ela passa todo esse desconforto para a criança, que por sua vez recebe as duas impressões, o amor e o ódio. É bastante óbvio que o amor conforta, como é bastante óbvio que o ódio machuca.
E são essas marcas da infância que acabam gerando todos os condicionamentos do adulto. Todas as repetições destrutivas que estamos hoje trabalhando arduamente para transformar. Se nos relacionamos com o mundo da mesma forma que nos relacionamos com a mãe, precisamos responder algumas perguntas para nós mesmos para podermos ir além, como por exemplo, por que você polui as águas, sejam elas de um rio ou as águas internas do seu corpo, jogando elementos tóxicos e nocivos em seu leito? Ao jogar alimentos ou substâncias impróprias dentro do nosso corpo, muitas vezes conscientemente, acionamos uma pulsão de autodestruição que em nada se difere do que nós, como humanidade, estamos fazendo com o meio ambiente. Afinal, se fazemos com o nosso corpo, iremos reproduzir o mesmo comportamento no entorno. Com isso, estou querendo dizer que se queremos mesmo transformar esse planeta e nossas relações, precisamos examinar com profundidade como está nossa relação com a mãe. Responda sinceramente. Você já pode deixar a mãe que te trouxe ao mundo livre? Ou você é codependente do sofrimento dela, de todas as dificuldades dela, para satisfazer sua necessidade de vingança por ter sido mal amado? Eu pergunto se você deixa ela livre, porque costumamos ficar aprisionados em sofrimento e pactos destrutivos. Uma das formas de aprisionar é a indiferença, como eu disse anteriormente. Você não dá o amor, não dá o reconhecimento, para não libertar a pessoa da sua mágoa. Você sofre, mas não abre mão da vingança. Tem diferença? Tem separação? Jogar o lixo no rio, os maus tratos com o corpo, ou querer fazer a mulher ao seu lado uma escrava para satisfazer as suas necessidades? Ainda deixar-se levar pelo ódio e contaminar o feminino dentro de você, transformando-o em vitimismo e submissão? Toda essa distorção do feminino começa nessa relação com a mãe. E para fazer a sua parte, você precisa rever esse relacionamento, independentemente se ela mora perto ou longe, esteja viva ou não. Independentemente se você tem uma mãe, 2, 3, 20, tá? Esse é um adendo meu. A questão é se você realmente pode abrir seu coração para ela. A questão é se você pode perdoá-la pelos maus tratos e renunciar aos pactos de vingança. Alguns sofreram em mãos de mães cruéis. Cada um com o que precisava ter. A questão é se você tem consciência que ainda escolhe vibrar no ódio e no pacto de vingança. Se tem consciência de que aí dentro prevalece a decisão de destruir, ser rancoroso e negar amor para sua mãe e para o mundo. Se tomar consciência disso, poderá trabalhar esses sentimentos guardados para, enfim, se libertar deles. Mas esse processo necessário, um dia, precisa chegar ao fim. Não pode se tornar um vício. Em algum momento, você terá que renunciar a esse eu, essa história de que você é uma criança machucada. Quando é o momento? Quando será o dia da sua sorte? Quando você vai realmente ter a sorte grande de abandonar esse jogo destrutivo e se abrir para o amor? Se você realmente renunciar ao pacto, não terá mais vítima dentro de você, nem submissão, nem desejo de escravizar o outro ou destruir a natureza. Você conseguirá finalmente se libertar da luxúria, que é o principal instrumento de Maia, já que usa a sua energia sexual para satisfazer os seus caprichos de vingança, porque recebeu o seio mal, foi rejeitado, excluído, maltratado e humilhado. Como eu sempre digo, embora o perdão seja um florescimento, nós temos que fazer a nossa parte, movendo-nos em direção a ele. Olha aí a ação, movendo-nos em direção ao perdão. Isso é vital. O perdão é um fruto da árvore da consciência.
Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que olhar para isso. Olhar para isso. Ação. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que olhar para isso. Quando o feminino está livre do ódio, ele se expressa como a mais pura beleza. Dele nasce a confiança, que é a base para essa mudança de paradigma que tanto buscamos. Tendo em vista que em nossa sociedade tudo gira em torno do dinheiro, incluindo a devastação ambiental. E nossa economia ainda se baseia no medo da escassez. Mas a confiança só surge se você ilumina o feminino. E o feminino só se ilumina se você se acertar com a sua mãe. Na minha percepção, isso é matemática básica. Reflita um pouco sobre isso. Ahá, mestre Prembaba, amado por esse texto. Eu vou mandar o link agora desse texto para vocês, para quem está chegando agora, para quem não pegou o texto completo, vai pegar agora. E compartilhem, gente, porque realmente é um negócio. Cadê? O texto tá aqui. Então tá aí. Acabei de postar o texto Compreenda como a sua relação com a mãe impacta diretamente o planeta, que eu acabei de ler. Então, assim, temos muitas reflexões, né, a fazer nesse dia e ao mesmo tempo em todos os dias. Porque a evolução, ela é um processo, ela é um caminho diário. Estamos todos caminhando para evoluirmos. Estamos todos caminhando para sermos mulheres e seres humanos melhores, né? Então, assim, é claro que existem muitas questões ainda a serem limpas com as nossas mães e os nossos pais. Existem muitas questões a serem limpas com a nossa relação com os filhos, com as nossas relações conosco, com o nosso cuidado com nós mesmos. Estamos todos em processo. Mas a gente precisa olhar para isso e a gente precisa agir e começar. E começar o processo de cura. E como disse o Prembaba nesse texto, caminhar em direção ao perdão, caminhar em direção à cura. Então, assim, você está disposta a deixar ir essa vítima que está dentro de você, apontando os dedos para os outros, dizendo que os outros são maus ou foram maus e você... É isso que justifica o seu coração fechado? Ou você já está disposta a começar o processo de abrir o seu coração para que você deixe ar entrar, para que você deixe a cura entrar, para que você possa respirar com mais verdade e para que você possa se relacionar com mais verdade com a sua mãe e com os seus filhos? Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Quanto melhor você se harmonizar com a sua mãe, independentemente dela estar viva ou não, independente dela morar perto de você ou não, melhor vai ser a sua relação com os seus filhos. E quando eu falo filhos, podem ser filhos, como podem ser sonhos e projetos, porque a gente está gestando o tempo inteiro e dando a luz a novas ideias. Então, quem tem dificuldade de colocar coisas no mundo, gerar e criar e realizar coisas, está precisando olhar para a sua relação com a sua mãe. Então, se tem algum bloqueio na sua criatividade, se tem até mesmo um bloqueio na sua sexualidade, se tem um bloqueio na sua capacidade de realizar os seus sonhos, você está precisando olhar para todas as palavras que suscitam a sua relação com a sua mãe. Érica tá me fazendo uma pergunta maravilhosa. A cura é necessariamente ter contato com a mãe, mesmo quando ela é uma pessoa tóxica? Érica, não. Você não precisa ter contato com a sua mãe para você se curar em relação a ela. Então, assim, quando você perdoa, você libera o campo do amor por você, pela sua linhagem. Você pode fazer isso à distância. Você pode trabalhar o perdão dentro de você, você pode fazer uma visualização em que você vê a sua mãe na sua frente, você fala pra ela tudo o que você deseja e você também, pelo menos, agradece a vida. Independentemente dela ser uma pessoa tóxica ou não, independentemente dela ter problemas ou não, ela é sua mãe.
por todos os desafios que vocês já devem ter passado juntas, e eu também já passei vários desafios com a minha mãe, a coisa mais humilde que a gente pode fazer, mais feminina, mais voltada para a irmandade, para o sagrado feminino, é honrar. É honrar essas mães, que no mínimo nos gestaram por 9 meses. Às vezes a gente teve uma mãe que nos gestou e outra mãe que nos cuidou. Que a gente possa honrar as duas. Que a gente possa honrar todas. Então, você não precisa, se a sua relação é muito tóxica, talvez você precise ficar um pouco afastado. Mas não quer dizer que você não possa fazer o processo de perdão, o processo de cura dentro de você. Entende? Então, é pela gente, é pelo mundo, é pelas nossas relações. Não é pelo outro, não é pela nossa mãe que a gente faz isso. A gente faz isso por todo o princípio feminino. Então, assim, deixa eu contar uma historinha pra vocês. Que eu gosto muito. Foi a primeira história da mitologia que eu escutei quando eu estava no início da faculdade de jornalismo. E que eu me emocionei profundamente, porque de alguma forma me remeteu à minha história com a minha mãe também. Que é o mito da deusa Deméter, né? A deusa Deméter é deusa grega Deméter, deusa romana Ceres. É a deusa da agricultura, da primavera. E ela tinha uma filha chamada Coré, e ela amava muito essa filha. E num belo dia, Coré estava passeando num jardim. Tem vários mitos que dizem várias coisas, mas enfim, em suma, vou dar uma resumida. Ela estava passeando para colher algumas flores e de repente o chão se abre e ela é sugada, ela é dragada pelo submundo, pelo subterrâneo, pelo deus Hades, que era o irmão do submundo de Zeus. Zeus era irmão da terra e do ar, era o senhor da terra e do ar, e Hades era o senhor do submundo, irmão de Zeus. E ela foi raptada. E Deméter, quando descobre que a filha foi raptada e não consegue encontrar a filha, fica enlouquecida, e vai atrás de todo o Olimpo atrás dela e pergunta para todos os deuses e quer saber de tudo. E ela fica numa cólera tão profunda que ela faz com que tudo ao seu redor seque. Então ela, que era a deusa da fertilidade, da agricultura, da primavera, ela passa a trazer um inverno eterno para o mundo. E aí Zeus, muito espertamente, fala: aí galera, o negócio ficou sério aí, irmãozinho, vamos ter que chegar a um consenso aí, porque não vai dar pra gente ficar sem alimento. E aí Hades resolve ofertar algumas sementes de romã, que na mitologia são associadas à fertilidade, à sexualidade, e faz com que Coré coma essas sementes. A partir do momento em que ela come essas sementes, ela se torna Perséfone, que é a senhora do submundo. Ou seja, a senhora de Hades, né? E aí ele faz um acordo com ela, que ela voltaria para ficar com a mãe durante 6 meses do ano. E nesses 6 meses do ano, quando ela volta, e Deméter fica extremamente feliz, é primavera e verão. E quando ela volta para o submundo, é outono e inverno. Então, assim, eu amo esse mito. Eu acho esse mito muito, muito elucidativo da relação celular que as mães têm com as filhas, né? Eu me identifico muito porque eu tenho certeza de que a minha mãe seria capaz da mesma coisa. Se isso acontecesse com ela, se nós estivéssemos no Olimpo, eu tenho certeza de que ela faria tudo secar e não descansaria até me encontrar novamente. E é muito bonito porque fala também de um lugar onde a menina Coré se torna a mulher Perséfone, né? Então ela se torna uma mulher psíquica, mística, intuitiva, sábia.
Ou seja, ela precisa se distanciar, é necessário uma ruptura da menina com a sua mãe para que ela se torne mulher, para que ela volte mulher e elas possam caminhar juntas, percebe? Então, assim, existe às vezes uma dificuldade das mulheres de se desconectarem das suas mães para se tornarem mulheres. Ou seja, elas querem seguir eternas meninas, às vezes morando junto com as mães, mesmo podendo morar sozinhas. Às vezes você mora junto com a mãe porque você não tem grana para sair de casa, ok. Mas às vezes você fica num lugar de codependência mesmo, né? Então, assim, aonde a gente às vezes tem medo de se tornar mulher. E esse é um processo de empoderamento também. A gente precisa caminhar para se tornar mulher, porque nós somos mulheres, né? Então, quando você percebe que você está numa situação, uma relação de codependência com a sua mãe, em que você não quer crescer, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma ruptura. Seja, às vezes, você só consegue fazer isso na marra, indo para um outro país, indo para uma outra cidade, casando, né? Saindo de casa. Às vezes você consegue fazer isso de uma maneira mais neutra, mais calma. Você vai morar perto da sua mãe, vocês convivem bastante. Então, assim, dependendo da forma, do grau de codependência, muitas vezes vai ser o grau de quebra que você vai ter. Então, assim, eu atendo mulheres que estão nessa busca, nesse lugar. E o mesmo vale das mães com os seus filhos. Então, assim, é muito difícil para uma mãe entender que precisa criar o filho para ser livre, né? Para ser feliz. Cria o filho para o mundo. E não para estar debaixo da asa. Isso, se a minha mãe ouvir, vocês podem ter certeza. Se ela estivesse aqui ouvindo esse live, ela ia estar comentando aqui já. Mentira, tem que ficar debaixo da asa sim. Absurdo isso. Quem inventou essa história? Minha mãe é a galinha dos ovos de ouro completo. E ela fica furiosa muitas vezes por ter uma filha com uma personalidade tão independente quanto eu. E muitas vezes nossas rixas vêm daí. Mas a gente precisa se tornar Perséfone na vida. Na verdade, assim, Perséfone, ela é um arquétipo maravilhoso, que não cabe a mim falar sobre isso agora. Estou muito mais focada na mãe do que na filha. Mas ela tem esse lugar, assim, desse psiquismo, onde ela mergulha no submundo, onde ela mergulha no vale da vida e da morte, e ela traz toda essa sabedoria para essa relação com a mãe, e ela ajuda a mãe a fazer florescer a vida, né? Então, assim, me lembra, assim, um pouco desse lugar, assim, onde nós todas somos mães, onde nós todas somos mulheres, porque somos mães, porque a partir do momento em que a gente se conecta como guardiães do tempo, né, nós estamos todas a serviço do tempo, porque a gente está o tempo inteiro com o passado, o presente e o futuro entrelaçados. Então, nós geramos vida, nós cuidamos e somos cuidados, nós nos acolhemos, nós nos pertencemos, então nós somos guardiães do tempo. O tempo acontece de uma maneira diferente dentro do útero, seja com as nossas ideias, seja com os nossos filhos. Então, assim, quando a gente está honrando o nosso passado, a gente precisa honrar os nossos ancestrais e toda a sua sabedoria. Então, hoje, eu convido vocês a honrarem as suas mães, as suas avós, a toda a sua linhagem ancestral que trouxe sabedoria através do teu sangue, para que você pudesse estar aqui. Independentemente de como esteja a sua relação hoje com a sua mãe, honre a sua ancestralidade, seja humilde. Porque, assim, a vida gosta muito de pessoas humildes, gosta muito de pessoas agradecidas. E honrar é você reverenciar, é você pegar todo o conhecimento que você aprendeu, que você teve e passar adiante, sabe? Que é um pouco do que eu tô fazendo aqui. Toda vez que a gente pega um conhecimento, a gente traz ele pra dentro e a gente passa adiante, a gente tá sendo mãe. Porque ser mãe é também compartilhar conhecimento, é compartilhar cuidado, é compartilhar sabedoria. E o que adianta eu ter um monte de sabedoria guardada em mim e não compartilhar com vocês? Isso pra mim não faz o menor sentido. Então, quando a gente está no presente, como guardiães do tempo que somos, a gente encontra a beleza em cada momento do nosso dia, usando os nossos dons, os nossos talentos e as nossas capacidades para incrementar o bem comum. A gente conserva esse brilho nos olhos e essa alegria nos nossos corações
e aprende a demonstrar gratidão por tudo aquilo que acontece na nossa vida, por cada bênção que existe na nossa vida. Então, assim, hoje eu posso ser grata porque o meu pai, anteontem, terça-feira, não morreu. Porque a vida me concedeu essa chance e concedeu a ele uma nova chance de estar vivo. E eu tenho certeza de que não seremos os mesmos a partir de agora. Então, a partir do momento em que você percebe que você tem sim motivos para agradecer e para se sentir abençoada, você começa a ver que existe muita abundância. E eu não tô falando só abundância financeira, sabe? Porque, assim, às vezes o financeiro é tão pouco, você pode ser milionário na conta bancária e você não ter uma pessoa para quem compartilhar. E você não ter uma consciência que percebe a prosperidade em tudo. Então, assim, quando a gente está no presente, a gente pode estar aqui agora. E pode estar assim, eu não queria estar em nenhum outro lugar no mundo do que aqui e agora. E como diz a Dorothy no filme O Mágico de Oz, que é um dos filmes da minha vida, que é não há lugar como o nosso lar, né? Não tem nada mais canceriano do que isso. Mas não há lugar como o nosso lar, tá falando também que não tem nada melhor do que a gente estar em paz aonde a gente está, agora, no lugar onde a gente se sente acolhido, sabe? Como a gente se sente acolhido, esse é o nosso lar. Às vezes, as pessoas são lar, coisas são lar, a natureza é lar, casas são lares, amizades são lares, terrenos de afetividade são lares. E nós também podemos ser lar para nós mesmos. Porque a carência, ela faz com que a gente vire muito mendiga. Então, quando a gente está em paz com a gente, quando a gente sabe se ofertar um cuidado, um chazinho, uma água, e a gente sabe estar em paz com a nossa presença, nossa, as nossas relações ganham muito com isso. E como guardiões do tempo, nós também guardamos o futuro dentro dos nossos ventres. Então, nós somos as guardiãs do berço do amanhã. Isso fala aqui nessa carta, o berço. Somos o exemplo vivo para todas aquelas crianças que vivem e viverão em nosso mundo depois de termos partido. Vocês já pensaram nisso? Que nós somos um exemplo para as gerações que virão? Independentemente de sermos mães ou não? Que nós somos guardiãs do futuro? Que nós gestamos o futuro dentro de nós e nas nossas ações, e a cada dia nós estamos criando um futuro para esse mundo. Então as nossas escolhas de hoje refletem no amanhã, né? As nossas escolhas de hoje refletem no amanhã. Então, diz assim, que o berço transporta o filho de nossos futuros sonhos, que está começando a se manifestar agora, através do amor. Então que a gente possa ser berço desse amor, né? Assim, cada mulher é uma guardiã do berço do futuro, é uma usina de amor e de afeto. E essa usina de amor e de afeto fica muito nítida quando a gente vê uma mulher com um filho, quando a gente vê uma mulher dando de mamar. A Dani, minha amiga linda, que acabou de entrar, eu tava na casa dela hoje, e ela, num determinado momento, ela deu de mamar pro Tom, pro filhinho dela, de 2 meses, e aquilo é, assim, você para a sua vida pra honrar aquele momento. Porque é o momento em que a mulher tá se doando, tá doando o seu próprio leite, parte da sua própria célula. Tudo que ela come vai pro filho. Ela falou que ela não podia tomar remédio, porque tudo, absolutamente tudo, no momento em que ela tá amamentando, vai pro filho. Que coisa mais linda e simbólica do que isso? Então, assim, o que a gente tá ofertando pro mundo como mães desse mundo? Sabe? Já que tudo, absolutamente tudo, vai pro mundo. Vai pros nossos filhos, mas também vai pro mundo. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, vai pro mundo. É semente dessa terra fértil. Vai fertilizar. Então, se tem muita coisa ruim acontecendo na sua vida hoje, percebe quais foram as sementes que você andou plantando no passado e faça diferente a partir de agora. Porque sempre é tempo. Sempre é tempo.
de fazer as transformações. Sempre é tempo de mudar e de começar tudo de novo, né? Então, eu vou abrir agora para quem quiser tirar alguma dúvida, ter alguma pergunta, ter algo que queira compartilhar, que queira falar, para que mais mulheres possam também acessar esses conhecimentos, porque a gente já está quase 1 hora aqui. Passa muito rápido, passa voando. Então, quem quiser dar algum retorno, falar alguma coisa, escrever alguma coisa, eu tô super aberta aqui. Eu lembro que a minha xará Bebel falou alguma coisa de se eu podia responder a pergunta dela, mas a pergunta passou e eu não vi, xará. Eu vou ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Vanessa Moura está perguntando se é na meditação que perdoamos e pedimos perdão para nossa mãe. Você pode fazer isso em meditação, sim. Você pode fazer uma visualização, você pode colocar uma música e você pode visualizar a sua mãe na sua frente, você se harmonizando com ela e pedindo perdão. Tem o Ho'oponopono, né, que é uma técnica meditativa que a gente fala: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. E você pode repetir isso quantas vezes você quiser, é muito forte, né, muito, muito profunda. E você também pode fazer isso escrevendo uma carta, escrevendo um e-mail. Você também pode fazer isso ao vivo, né? Porque se você consegue fazer isso ao vivo, tanto melhor para você e para sua mãe, porque vocês com certeza terão uma cura muito grande, né? Gostei mais sobre você dizer de sermos mães sem termos filhos ainda. Fale mais sobre. Minha querida, é muito simples. A gente não precisa ter filho necessariamente para ter a energia da maternidade correndo na nossa vida, né? Então, assim, eu ainda não tenho filho, mas eu sou super mãezona. Eu cuido das pessoas que eu amo, eu cuido da minha casa, eu procuro a cada dia mais cuidar de mim, cuido das minhas relações. Muitas vezes cuido da minha mãe, cuido do meu pai, cuido dos meus irmãos. Às vezes eu sinto até que eu cuido demais. Que eu preciso também equilibrar, porque eu falo muito pra vocês e é um desafio e um caminho de aprendizado pra mim também, me cuidar e me permitir ocupar o meu lugar. E muitas vezes precisando desse lugar do receber, né? Que eu sinto que a gente tem esse lugar do dar e do receber, e às vezes a gente dá muito mais do que recebe, nós como mulheres. Então, assim, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem com as suas redes esse vídeo, com quem vocês sentirem. E também digam de onde vocês são, porque eu sei que mais mulheres entraram. E vocês podem seguir fazendo perguntas. Porque, assim, aqui eu não sei porquê, as perguntas não estão disponíveis para mim, as perguntas que vocês já fizeram, sabe? Então, quem quiser pode refazer as perguntas. Érica tá me perguntando assim: quando o seu problema com sua mãe é algo que vem mais dela do que de você? Quando é ela que talvez joga expectativas em você? Ou talvez quando é ela que te joga palavras de ódio? Não é meu caso, mas sei que é o caso de muitas mulheres e queria ouvir a sua opinião. Então, Érica, eu sei que é desafiador, né? Quando a gente tem uma mãe que tá com tanto ódio dentro do seu próprio sistema, né? Às vezes as mães, elas têm também lugares assim de muito vitimismo, né? Então se colocam assim como se o mundo inteiro fosse responsável pela miséria delas. O meu convite para você e para todas as mulheres que enfrentam isso é: não caiam nessa ladainha. Sei que parece fácil falar, mas assim, a melhor coisa que você pode fazer é: segue mandando a sua luz, o seu amor. Faça o seu trabalho de autoconhecimento, faça o seu trabalho por você, faça o seu trabalho de perdão por você e devolva a ela a responsabilidade pelos sentimentos dela, devolva a ela a responsabilidade pelo rumo da vida dela. Claro, se você puder ajudar, melhor, mas devolva a ela as rédeas da vida dela.
Porque existem mães que estão muito desempoderadas também. Então, assim, leve sua mãe num círculo. Eu levo a minha, a todos os meus círculos. E eu amo a presença dela. É muito importante, porque a minha mãe, ela me passou algo que eu julgo ser absolutamente fundamental na minha vida, que é a conexão espiritual. Então, assim, eu tenho uma espiritualidade muito forte, porque desde criança eu comungo com a natureza e eu acredito em Deus, energia, deusa, anjos, espírito, tudo que vocês possam imaginar. Porque eu tenho uma mãe com uma cabeça muito aberta, muito conectada espiritualmente. Isso é maravilhoso, muito sensível. Então, alguém que te estimule a ser livre, a ser feliz, é uma bênção, né? Então, às vezes você teve essa sorte, às vezes você teve essa bênção, como eu tive, de poder ter uma mãe que me estimulou a ser livre, a ser independente. Mesmo que hoje, às vezes, ela fale, você é muito livre, você é muito independente, ela se arrependa um pouco dessa filha livre e independente que ela criou, brincando. Mas você também pode ofertar isso por você, sabe? E você também pode estimular, através da sua irmandade, através da fraternidade, que outras pessoas sejam livres e felizes, sabe? Mesmo que você não esteja assim, tão feliz e tão livre, você pode ser uma boa amiga barra mãe, e ofertar isso para os outros, e ofertar isso para as suas relações. E ser alguém que incentiva a luz do outro, que incentiva o caminho, a realização dos sonhos, a coragem, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa ser mais incentivadora da luz, dos dons e talentos, da beleza dos outros. Então, no último workshop que eu fiz aqui no Rio, no sábado passado, a gente falou muito sobre beleza, sobre caminhar em beleza. E não é a beleza, é a beleza da propaganda, a beleza das modelos. E sim a beleza de ser quem se é. Porque nós somos únicas. E nós somos belas da maneira perfeita como nós somos. Perfeitamente imperfeitas. Então que a gente possa se permitir caminhar em beleza. Caminhar sendo a gente mesma. Porque, afinal de contas, ninguém pode ser a gente no nosso lugar, né? Então, assim, tinha alguém aqui me perguntando como pode se conectar mais com o sagrado feminino, né? Como é que eu posso começar? Não me lembro quem é que foi e aqui eu não consigo ver. Eu ofereço círculos, retiros, atendimentos online, além das lives e dos vídeos, né? Na quinta que vem vai ter Círculo de Mulheres no Rio de Janeiro, que é um encontro 7h30 da noite em Laranjeiras, que dura 3 horas e a gente dança, a gente tira tarô, a gente compartilha, a gente faz vivências, a gente medita e a gente se sente em casa, porque a gente é acolhida da maneira como a gente é. Porque não tem nada mais maravilhoso que a gente poder estar entre mulheres e não sentir a competição no ar. A gente sentir que a gente pode confiar, né? Quem aqui nunca sofreu com alguma competição, com alguma maledicência, que atire a primeira pedra. Então, é muito importante que a gente possa reconstruir esse movimento de sororidade, né? Esse movimento de união real. Eu não tô falando de união blá 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 da boca pra fora, porque quando eu desligo essa live toda bonitinha, eu vou e falo mal de todo mundo e não chamo uma mulher pra ser minha parceira e não quero fazer parceria com mulher que eu acho bacana porque eu tenho medo. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, tô falando de irmandade real, tô falando de fraternidade e sororidade real, tá? Então, no Rio vai ter semana que vem o Círculo, dia 18 de maio. Em São Paulo vai ser dia 24 de maio, numa quarta-feira. Em Belo Horizonte vai ter dia 25 de junho. BH, tô chegando. Então, a cada mês tem Círculo no Rio, a cada 2 meses tem Círculo em São Paulo, tudo de noite. E em BH vai ser a cada 3 meses, vai ser num domingo, 1h da tarde. E vai ter retiro, imersão essencial, de 2 a 5 de novembro, num paraíso no Rio. Eu ainda vou abrir as inscrições, se preparem, porque eu vou fazer um pré-lançamento só para as mulheres que realmente se mostrarem interessadas. Então, quem tiver interesse nessa imersão de 4 dias,
maravilhosa na natureza, em que a gente vai se reconectar com mãe, com pai, com a gente mesma. Vamos chorar, vamos rir, vamos fazer um monte de coisa. Vai ser o lugar que é um paraíso, com comida maravilhosa vegetariana, feita pela minha parceiríssima Aline. Vai ser fechado pra gente. Então, assim, vai ser só a gente. Tem cachoeira, tem tudo. E quem quiser, me manda um e-mail para bebelclarkessencial@gmail.com e diz: eu quero participar do pré-lançamento. Porque eu vou fazer um pré-lançamento só para essas pessoas que já se interessaram, porque a gente tem vagas limitadas. E a gente vai fazer o lançamento no dia seguinte. Então, as pessoas que se interessarem desde já vão estar à frente das outras. E a gente vai justamente começar a divulgar e abrir para as inscrições agora, para que as mulheres possam parcelar até novembro. E vai ter desconto para quem quiser pagar à vista, mas vai poder parcelar também, tá? Então, por enquanto é isso. Tem mais novidades aí, mas eu vou revelando à medida que as novidades forem acontecendo. E é isso. Quero mandar um beijo especial pro meu pai, que acabou de entrar na live. Paizinho, te amo muito. Tô muito feliz de você estar vivo e bem para poder assistir essa live, para que a gente possa ainda caminhar muitos e muitos anos juntos, para que você possa ainda ser o vovô amoroso dos meus filhos. E quero mandar um beijo especial pra minha mãe, que me botou no mundo, que é uma grande incentivadora do meu trabalho, uma grande fã de tudo que eu faço e que me passou esse caminho da espiritualidade com muita precisão. Então, feliz Dia das Mães para todas vocês, feliz Dia das Mães para as suas mães, feliz Dia das Mães para quem é mãe e para quem ainda não é mãe. E feliz Dia das Mães para todas nós que somos guardiãs do futuro nos nossos ventres. Feliz Dia das Mães para o feminino que habita em todas as mulheres e em todos os homens. Feliz Dia das Mães, Betinha, minha prima querida. E feliz Dia das Mães para a Mãe Terra, para a Mãe Natureza, que é uma grande mãe de todas nós. Que a gente possa caminhar tendo mais atenção ao nosso dia a dia, cuidando mais das nossas relações, cuidando mais da natureza, cuidando mais da água, das nossas águas. E um beijo muito carinhoso, por amor. Compartilhem essa live com outras pessoas. Eu vou subir essa live também na minha página do YouTube. E estamos juntas, caminhando lado a lado, caindo, levantando, nos fortalecendo, porque juntas somos mais fortes, tá? Então, bom fim de semana. Hoje é aniversário da Alice, minha sobrinha amada, filha da Flávia, faz 5 anos. Feliz aniversário, Lili! E amanhã eu vou casar uma grande irmã minha, uma grande amiga minha, Julie. Eu tô muito feliz de poder ser uma das pessoas que vai estar lá naquele altar, celebrando o amor junto com você. Então, assim, é um momento muito especial nessa lua cheia. Eu tô muito feliz, muito, muito, muito. E agora eu vou descansar, que eu preciso, e honrar a minha lua no meu recolhimento, tá? Bom fim de semana, boa lua cheia, desfrutem muito, uivem pra lua, sejam felizes e agradeçam. E quando der domingo, Dia das Mães, honrem as suas mães. Independentemente de onde elas estejam, de como esteja a relação de vocês, façam os seus rituais, presentes, mas o mais importante, presença. Presença é o maior presente que uma mãe pode receber, tá? Mesmo que seja só mandando amor, mandando luz. Mesmo que ela não esteja mais aqui, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça porque é por ela que você tá aqui vivo. Só por isso, tá? Nossas mães e nossos pais, obviamente. Que sem essa união sagrada do masculino e do feminino, nós não estaríamos aqui. Então, gratidão. Seguimos em equilíbrio. Até um próximo encontro, até uma próxima live. Um beijo imenso. Fiquem com Deus, fiquem com a deusa. Muito amor, muita luz para todos nós. Tchau, tchau.